Olá, família. Hoje eu vou, família, esse vídeo, vou fazer o máximo para que ele seja curto. Eu vou fazer um comentário aqui sobre a doutora Cristiane Damasceno, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Olha só, eu tenho recebido muitos comentários, alguns elogiando e alguns me criticando aqui pelos vídeos e a forma e o tom que eu falo. Só que tem o seguinte, eu não estou incomodado. O que eu me incomodo é quando eu me sinto, quando eu me vejo numa posição de covarde. Ver algo acontecer e ficar calado. Então esse vídeo é justamente para a doutora Cristiane Damasceno, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Fazem 30 dias que o Estado, através da sua força policial, matou o serial killer, aquele bandido do Lázaro. Vocês sabem, né? Ainda está fresco na memória esse caso. Pois bem, a doutora Cristiane Damasceno, pessoal, é uma advogada especialista na área de processo penal. E isso é que me chamou a atenção. Doutora, a senhora não tem que se preocupar com como aconteceu o ocorrido dos fatos no exato momento que o Estado, através da força policial, matou o Lázaro. A senhora está criticando a polícia que matou o Lázaro com 38 tiros, como a senhora falou. Com todo o respeito que eu tenho pela senhora, por ser uma doutora em direito penal, em processo penal, e também por ser uma mulher, mas infelizmente, eu também tenho o direito de dar minha opinião sobre a sua opinião. Doutora, a senhora está perdendo seu tempo por querer condenar, crucificar o Estado de Goiás através da força policial que matou o serial killer e o Lázaro. Só não tem que criticar o Estado. Tudo aconteceu dentro da maior normalidade, no meu ponto de vista. Por que dentro da maior normalidade? A senhora esperaria o quê? Nós estamos falando de um serial killer que começou sua vida criminosa desde 2013. Esse rapaz que morreu, esse Lázaro, que a senhora defende tanto e quer condenar o Estado, ele foi condenado por roubo, por furto, por estupro, entre outros. E agora a senhora vem dizer que a polícia agiu. Foi exagero a ação da polícia? Porque a senhora faz parte dos direitos humanos, vem falar exagero agora? Agora eu lhe pergunto, doutora, esse Lázaro, dia antes dele ter morrido, não foi exagero que ele fez com a família? Matou 4 pessoas da mesma família, um casal e 2 filhos? Onde que a senhora estava naquele momento que ele matou, acabou com aquela família? Onde a senhora estava quando ele cometeu o primeiro homicídio no estado da Bahia? Onde a senhora estava quando ele cometeu o primeiro furto em Brasília? Onde a senhora estava durante os 20 dias que a polícia passou à procura desse Lázaro lá em Goiás? Onde a senhora estava? Por que a senhora, que defende tanto os direitos humanos, não foi para lá ajudar a polícia na caçada a ele? Talvez fosse com a senhora ele não tivesse morrido. Agora eu queria saber se a senhora teria coragem de encarar ele daquele mato, com o perfil criminoso que esse Lázaro tinha. Durante todos aqueles 20 dias que o Estado estava procurando Lázaro, a senhora estava certamente no seu escritório, assistindo pela televisão. Se a senhora defendesse tanto os direitos humanos, a senhora não estaria no escritório, estaria lá, em campo, junto com os policiais. Agora vem me criticar que foi exagero? Exagero porque esse rapaz, o que esse rapaz fez durante a vida dele, as vítimas que ele causou, as vítimas fatais que ele causou.
durante a vida dele? Onde a senhora estava durante todo esse tempo? E digo mais, doutora, a senhora que defende tanto, está querendo condenar a polícia por ter matado o Lázaro com 38 tiros, porra. Que vou explicar também sobre esses 38 tiros. Por que a senhora não foi lá fazer parte daquela caçada? Talvez tivesse pedido isso. Um bandido que foi abordado pela polícia durante essas buscas, disparou tiro contra a polícia, atingiu um policial, graças a Deus, e raspou no rosto. A senhora vem me falar de direitos humanos, pô? Doutora Cristiane, a senhora, com todo o respeito, eu não sou mais do que ninguém, mas eu tenho que deixar registrado aqui. A senhora vai me perdoar. A senhora está equivocada quando se trata de direitos humanos. E digo mais. Eu aconselho e sugiro que a senhora volte para a academia. Sabe por quê? Direitos humanos. Olha só, doutora. Os direitos humanos é para defender os humanos direitos. Não os humanos errados. Que causou tanta desgraça nesse país. Que foi o caso desse que a senhora está defendendo tanto, querendo condenar a força policial. Então eu sugiro à senhora que estude melhor os direitos humanos, que a senhora está defendendo tanto. Não sei se é para os holofotes estavam focados para a senhora. Acredito que não, que a senhora não tenha precisão disso. Mas a senhora perdeu uma grande oportunidade de ficar calada. Porque isso soa no mínimo como hipocrisia. Vem falar de direitos humanos no caso desse Lázaro. Criticar porque ele morreu com 38 tiros. Doutora, vou lhe fazer outra sugestão. Assim, quem prova que esse Lázaro morreu com 38 tiros? Ah, mas que está no laudo do Instituto Médico Legal, 38. Perfurações a bala. Isso não significa que ele morreu com os 38 tiros, doutora. Ele pode ter morrido no primeiro, no segundo ou no terceiro tiro. E os policiais na ira, sim, continuaram atirando. Isso não é morte com 38 tiros. Se o primeiro tiro foi na cabeça, os outros tiros não iam resultar em nada, porque ele já estaria morto. Se dos 38 o primeiro tiro fosse na cabeça dele, ele teria morrido instantaneamente. Então os 37 tiros não teria efeito algum, porque não existe morte impossível. Como é que os demais tiros iam matar ele se ele já estaria morto? E a senhora esqueceu de analisar o lado emocional e psíquico daqueles policiais há 28 dias à procura do Lázaro? Tudo isso é questionável com o seu comentário, querendo desclassificar, criar polêmica em cima de um caso que a polícia não agiu com abuso de autoridade, na minha opinião, não. E vou lhe fazer mais uma sugestão. Doutora, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, doutora em processo penal, a senhora já ouviu falar numa ciência? Com certeza já. Vitimologia? Não. Eu vou lhe explicar. A vitimologia na área criminal é o estudo que avalia as atividades da vítima. Foi os atos desse Lázaro há tantos anos que levou o resultado dele à morte. Então ele foi responsável pela própria morte através dos atos dele. Isso chama vitimologia. Se a senhora não sabe, por favor, estude essa ciência. Se ele fosse uma pessoa que não vivesse cometendo tantos crimes, eu duvido que o Estado ia mobilizar 300 homens, helicóptero, cachorro, tudo
para prendê-lo, para capturar ele. Duvido. Se houve toda aquela mobilização do estado de Goiás e Brasília, foi porque ele fez por onde o resultado morte dele mesmo. Então vamos parar de pabolagem e querer estar sacrificando o Estado, querendo jogar a opinião pública contra a força policial. Para mim, eles agiram na maior legalidade. Será possível que a senhora não tem mais o que fazer? Vem defender o bandido Lázaro, que morreu e já está no colo do capeta, assim eu espero eu. Direitos humanos não é para isso, não. A senhora está distorcendo os direitos humanos. Se for para falar de direitos humanos, nós vamos debater. Direitos humanos? Que direitos humanos é esse? Se a senhora está falando tanto em nome de direitos humanos, então comente sobre as mortes dos indígenas no norte do país, que estão sendo mortos pelos madeireiros, tendo suas tribos invadidas e todo mundo morrendo de arma de grosso calibre. Os índios também são os seres humanos. Cadê que a senhora se mobiliza, a senhora fala alguma coisa em defesa desses índios que estão sendo mortos? Direitos humanos? Então use os direitos humanos para fazer com que o Estado brasileiro defenda melhor as mulheres brasileiras. O número de feminicídio aumenta cada dia mais nesse país. Mas a senhora não fala nada sobre esse assunto. A senhora não fala nada sobre as mortes das mulheres pelos seus ex-maridos, ex-namorados, seja lá o que for. A senhora não fala nada sobre a chacina que está acontecendo no Pará, no Amazonas. Só esse ano de 2020 já morreram 49 índios. Direitos humanos? Por que a senhora não falou nada quando aquele soldado Leandro foi sequestrado, torturado e morto na comunidade de Heliópolis? Por que a senhora não fala? Agora a senhora quer falar por quê? Por isso que eu digo que a senhora está querendo o holofote virado para a senhora. Porque foi o caso do Lázaro que deu audiência, que deu mídia, deu ibope. Mas infelizmente não era para a senhora entrar nesse caso dessa forma, querendo crucificar os policiais. Qualquer um. Ele procurou a morte dele, será que a senhora não entende? Procurou a morte dele da forma que aconteceu. Ele não foi, a polícia, a força policial, não invadiu nenhuma igreja para matar ele com 38 tiros dentro da igreja, não. Cadê que a senhora não usa os direitos humanos para falar sobre a família que ele matou? Aquele casal e os 2 filhos. Onde a senhora estava naquele dia? Onde a senhora estava naquele dia que ele cometeu aqueles assassinatos? Onde a senhora estava no dia que a polícia começou a procurar esse Lázaro? Agora que esse bandido já está no braço do capeta, a senhora vem falar de direitos humanos aqui? Para defender o capeta daquele que matou tanta gente, fez tanta maldade? Para ele, para a senhora, ele era um santo. A senhora deveria ter levado ele para sua igreja, para sua casa. A senhora não chamou ele, levou ele para sua casa? Agora vem com essa conversa de querer acionar os direitos humanos. Não perca seu tempo. A senhora está fazendo papel de ridículo, com todo respeito, doutora. Eu quero ver a senhora falar de direitos humanos com os índios que estão sendo mortos. Quero ver a senhora ir para Brasília, chamar todos aqueles deputados vagabundos, a atenção deles todos, para as mortes que estão acontecendo no Amazonas, no Pará, com os índios. As mulheres que estão sendo vítimas de violência.
que estão sendo vítimas do feminicídio, os policiais que estão sendo mortos em comunidades. Com todo respeito, a senhora me dá licença, eu sugiro aqui, sem constrangimento nenhum, eu sugiro aqui que a senhora procure outro entendimento sobre os direitos humanos e estude a ciência da vitimologia. O resultado do Lázaro, morto daquela forma, foi ele que procurou. Foi ele que procurou. Então, fica bem claro. E outra coisa, não existe a pessoa morrer com 38 tiros. Não existe. Volto a afirmar aqui, se ele morreu com o primeiro tiro que ele tomou na testa, os outros 37 tiros não causou a morte dele, porque ele já estava morto. Chamamos de morte impossível. Você não pode matar quem já está morto. Agora fica se apegando em detalhes para querer jogar a população contra a força policial. Você viu quanto foi que o estado de Goiás teve um prejuízo financeiro durante 20 dias para capturar aquele capeta, aquele bandido? Eu não sinto por ele, pela morte dele. Já foi tarde. Eu sinto pela família dele, pelos filhos, esposa, os pais. Por esses eu sinto. Mas por ele não. Então fica aqui para ensair esse vídeo. Dê uma olhadinha na vitimologia. E por favor, leia Direitos Humanos, que a senhora vai descobrir que direitos humanos é para proteger os humanos direitos. Não os humanos errados. Tô falando. Pessoal, vocês não desculpa esse desabafo, mas é que é assim. Fica todo mundo jogando do lado contrário. Agora o certo virou errado e o errado virou certo. E isso eu não engulo porra nenhuma de ninguém. Não é porque é doutora, é da OAB, é de Direitos Humanos. Se ela é de Direitos Humanos, ela está totalmente desatualizada. E se está desatualizada, volta para a academia. Não deixa esse tipo de gente envolver você não, pessoal. Esse tipo de gente que só valoriza a bandidagem e sacrifica esses coitados desses policiais que passaram 20 dias vivendo precariamente através desse vagabundo nas matas. E ainda vem uma pessoa, pior que uma pessoa esclarecida, entre aspas, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutora em processo penal, e vem me falar uma bobagem dessa. Aqui não, aqui não. E não peguei mais pesado porque se trata de uma mulher. Porque se fosse de um homem, aí o chicote ia estralar. Fica aqui o meu recado. Tchau, pessoal. Tô falando, rapaz.